Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Tão bom aprender com o profeta Jonas, tão bom ter esse tempo que nós meditamos, fomos confrontados. E ainda tem mais confronto pela frente, né? Ainda tem mais esse capítulo confrontador. Confesso aos irmãos que talvez o capítulo mais confrontador do livro de Jonas. Então, todos acharam? Vamos então ouvir com alegria a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se à sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou quando o sol nasceu. Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, Tu que és formoso, ó Pai, Tu que és aquele que é o nosso descanso, Tu que és aquele que nos guia nessa noite, na meditação da Tua palavra, nos faz ver o tamanho da Tua misericórdia, o tamanho da Tua graça, nos faz ver a Tua face na pessoa de Jesus Cristo crucificada diante de nós, para que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos, para que a gente possa ser confrontado, para que a gente possa encontrar o Teu amor nessa noite. Em nome de Jesus eu te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, para que serve um final aberto? Bem, ano passado a gente assistiu um filme no grupo de jovens que gerou uma certa polêmica, porque no final das contas o filme, ele tinha um quesinho de final aberto. E aí o Rafael, é um filme muito bom, viu mesmo? Chama A Chegada. Quem quiser assistir, eu digo que é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, mas alguns não agradaram. E o Rafael falou que não gostou porque o final é aberto, e ele não gosta de finais abertos. E aí a gente começou essa discussão sobre, no final das contas, para que serve um final em aberto? Qual que é a função? Geralmente um final aberto não é aberto simplesmente porque o autor estava sem criatividade para poder escrever o final. Pode até ser, mas geralmente o final é aberto porque o filme, ou a história, ou a narrativa que a gente está lendo, vai levantando algumas questões. E aí, sabe aquela sensação de dorme com esse barulho na sua cabeça? Vai dormir pensando nisso? É isso que um filme, um livro, uma obra que a gente lê, que tem um final mais em aberto, quer fazer com a gente. Quer nos incomodar.
que é nos colocar naquela situação e pensar: como é que eu terminaria essa história? Se fosse eu no lugar desse personagem, como que isso aconteceria? E bem, a gente está aqui diante de um final aberto. O livro de Jonas está entre aí o elenco de pouquíssimos livros das Escrituras que terminam com uma pergunta, que não tem um final, que deixa a gente naquele suspense. E o que aconteceu com Jonas? Não sei. Você, leitor, que agora se vire com isso. Imagine qual que é a resposta de Jonas. Mas o ponto é que a gente está aqui nesse final em aberto, mas vamos retomar o início para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui nesse final. A gente está contando a história de Jonas, aquele que é chamado de o profeta fujão, porque Deus mandou ele ir à grande cidade de Nínive, porque a maldade deles havia chegado até Deus. E o povo de Nínive, como a gente viu, era inimigo do povo do Senhor. Eram a capital do grande império assírio, o império mau, perverso, violento e cheio de maldades, e do qual Jonas não gostava. Um povo que Jonas, mais do que não gostava, odiava. Então Jonas, ele, sabendo disso, ele se dispõe, mas não para poder ir para Nínive, mas para poder fugir da presença do Senhor. E nós acompanhamos a misericórdia de Deus na vida de Jonas, que mesmo na sua desobediência, Deus queria trazê-lo de volta no meio da tempestade, no meio do mar. Depois ele foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e ali naquele grande peixe a gente vê a misericórdia de Deus alcançando o coração de Jonas, e Jonas se quebrantando, Jonas se arrependendo do seu pecado, Jonas tendo a sua vida transformada. Então Jonas, ele ganha uma segunda chance. Jonas é vomitado pelo grande peixe ali na praia, e Jonas é convocado novamente. Vai à cidade de Nínive, e agora Jonas, com uma perspectiva diferente, embora o coração dele ainda não aceitasse completamente a missão que Deus deu a ele, ele foi. E a gente viu que de algum modo ele foi, meio que não querendo ir, uma obediência meio desobediente, meio que sabotando um pouco, fazendo um sermão meio boca, meio rápido, percorrendo a cidade por um caminho muito menor do que aquele que ele deveria percorrer. Mas ainda assim, a gente viu isso semana passada, embora Jonas tivesse tudo para dar errado aquela missão de Jonas, embora tivesse tudo para poder ser mal sucedida, o que acontece é que o povo se converte. E a gente viu semana passada o verdadeiro arrependimento. A gente viu os frutos de arrependimento daquele povo, o modo como o coração deles foi quebrantado, o modo como eles tiveram acesso a algum conhecimento de Deus, que quebrantou o coração deles, que fez eles se arrependerem dos seus pecados, fez eles se converterem dos seus maus caminhos. E a gente viu que então Deus mudou de ideia quanto ao mal que havia de ser feito. Deus, ele exerceu misericórdia. A gente viu esse lado misericordioso de Deus, esse lado misericordioso de Deus que não se cansa de fazer o bem para homens pecadores, esse lado de Deus que parece que está atraído pelo homem pecador de tal maneira que se dobre e se dá chance atrás de chance, que façam que homens assassinos, homens adúlteros, homens perversos pudessem ter agora uma nova chance de se reconciliar com o seu Deus. E agora então a gente está diante desse capítulo 4, que nos mostra qual que foi então o fim de Jonas. Qual que foi a reação de Jonas diante desse milagre? E a gente vai pensar um pouco sobre isso nessa noite. E isso vai nos ensinar mais uma vez sobre a misericórdia incansável do Senhor, sobre esse Deus que dá uma chance, 2 chances, 3 chances, quantas chances forem para que um pecador se arrependa. E Deus faz isso novamente na vida de Jonas. E a gente vai ver isso primeiramente a partir da ira de Jonas. Acompanhe comigo esses 3 primeiros versículos. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantarei, fugirei para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O que está acontecendo aqui, gente? Eu fico imaginando qual que é a reação quando a gente é bem sucedido em alguma coisa.
Qual que deveria ser pelo menos a nossa reação? Eu fico imaginando qual que seria a reação se eu, passando aqui, panfletando e dizendo ao povo: gente, arrependa dos seus pecados, Jesus morreu por você. Se, por um milagre de Deus, toda a cidade de Abaeté se convertesse, tivesse aqui um avivamento, e a gente visse isso, eu fico imaginando como que talvez o nosso coração, o coração dessa igreja ficaria feliz. Eu fico imaginando como seria talvez um dia alegre ver as boas obras de Deus nessa cidade. E acontece que com Jonas acontece isso. Jonas, ele tem uma experiência dele pregar um sermão bem mais ou menos, e então toda uma cidade se converter. E então corações dos homens ficarem em chamas, quebrantados, chorando por causa dos seus pecados. Mas a reação de Jonas é sair da cidade e ficar aborrecido e com raiva. Acontece aqui que Jonas está com raiva, ele está irado. E aí o que Jonas vem fazer? A gente tem que reconhecer que existe aqui um certo sentimento, um certo crescimento de Jonas. Porque Jonas, ao saber a sua missão, ao não gostar daquilo que Deus estava mandando ele fazer, a primeira reação dele foi fugir da presença de Deus. Mas agora ele se derrama em oração a Deus. A gente já vê que não é a melhor das orações, mas ele vai em direção ao Senhor, ele corre para orar. Então a gente tem que dar uma colherzinha de chá para falar do crescimento de Jonas aqui, porque Jonas agora, aborrecido, com raiva, irado, ele vai falar com o Senhor, ele vai derramar a sua amargura ao Senhor, ele vai colocar ao Senhor aquilo que está no coração dele. E sim, há uma oração cheia de amargura, mas ainda assim ele coloca diante de Deus. O ponto aqui é que o coração de Jonas está cheio de coisas terríveis. É um coração que não é bonito, é um coração que se derrama diante de Deus, mas que ainda assim tem feiura ali. Porque Jonas nos conta qual é o real motivo de sua fuga. A gente ficou especulando sobre isso nos primeiros sermões. Por que, afinal de contas, Jonas não queria ir para Tarsis? Será que ele tinha medo porque era um povo violento? Será que ele tinha medo de morrer? De sofrer a mesma violência? E não. O que acontece é que o medo de Jonas nem sequer era daquele povo. Jonas está dizendo aqui que o medo do coração dele, aquilo que enfurecia o coração dele, era algo que nos choca, porque era a bondade de Deus. Jonas, ele diz assim, ele frisa muito que, ainda estando na minha terra, quando ele frisa isso, ele está aqui novamente marcando uma posição do ídolo do coração dele. A gente tem falado que Jonas era um homem profundamente nacionalista, profundamente racista, porque ele acreditava no seu coração que o povo dele era melhor que os outros, aquela nação dele, que a terra dele era melhor que as outras. E Jonas então não queria pregar para aquele povo, porque ele achava aquele povo inferior, porque achava que aquele povo não merecia. Mas o ponto aqui é que quando ele vai dizer no seu coração por que ele fugiu, ainda na sua terra, ainda antes de cumprir a missão, não era por medo da violência nem nada disso, mas era medo de ver Deus ser misericordioso com aquele povo. Jonas está com medo de Deus exercer misericórdia sobre eles, e isso é incongruente. Perceba, gente, que quando Jonas está irado e derramando essa ira para o coração de Deus, ele meio que acusa Deus, e a acusação dele é a citação de Êxodo 34, aquele momento em que Moisés está diante de Deus e revelando a glória de Deus, e Deus está revelando a glória dele diante de Moisés, e Deus diz: Senhor é Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. O problema de Jonas é que Jonas tem um problema com quem Deus é, com os atributos eternos de Deus. Jonas está aqui com medo de Deus ser quem Ele é, bondoso e compassivo. Jonas está aqui tendo medo da bondade de Deus. E isso é incongruente, porque no ventre do peixe, a gente estudou isso, a gente aprendeu isso. No ventre do peixe, Jonas estava clamando pela misericórdia. No ventre do peixe, Jonas estava se alegrando por encontrar essa misericórdia, por encontrar essa bondade. Mas agora Jonas se ira contra Deus,
Porque ele simplesmente não gosta que Deus exerça essa mesma misericórdia em cima de gente que ele não gosta. Jonas está irado e se ressente de Deus por aquilo que o salva. Jonas se ressente de Deus ser bondoso, misericordioso. Se tem uma coisa que deveria alegrar os nossos corações, se tem uma coisa que deveria fazer a gente ficar embasbacado, maravilhado diante de Deus, é a sua misericórdia, é a sua bondade, é o fato dele ter compaixão por nós, é o fato dele amar nos tirar da sujeira e nos limpar. Mas não, Jonas está ressentido, e esse é o cerne do livro. Aqui está o centro de toda a discussão a respeito da misericórdia de Deus. Porque perceba, gente, não é como se Jonas entendesse que ele era bom e perfeito, que ele não era pecador e os ninivitas eram. Não! Às vezes a gente pensa em termos de legalismo a partir disso, né? Achando que, o legalista é aquele que se acha bom demais para Deus, que acha que não tem pecado, e não é exatamente isso. Porque a gente não pode excluir o fato de que a experiência de Jonas foi real. Jonas foi realmente transformado por aquela misericórdia. E aí a gente aprende que talvez o nosso coração, na nossa vida cristã, a nossa caminhada, às vezes não vai ser uma subida direta. Às vezes a gente vai empacar, às vezes a gente vai voltar um pouquinho, às vezes a gente é preciso ser quebrantado por Deus várias e várias vezes. E isso é a beleza disso. Mas, gente, o fato aqui é que Jonas, para ele, talvez ele entendesse que sim, ele é um pecador. Mas o problema na mente de Jonas não é que ele era ou não um pecador, é que na mente de Jonas talvez existissem pecadores e pecadores. Percebe? Talvez para Jonas tenha gente pecador que é como ele. Olha, eu sou pecador, às vezes eu estou com raiva de Deus, mas eu sou religioso. Eu dou o meu dízimo, eu entrego a minha oferta. Eu sou pecador, mas eu sou bonzinho. Eu não faço isso que os outros pecadores fazem. Eu sou pecador, mas eu faço parte do povo certo. Eu sou pecador, mas eu tenho a cor de pele certa. Eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador como a ponto de trair minha esposa ou fazer alguma coisa desse tipo. Percebe? É como se Jonas estivesse pensando: olha, tem pecadores e pecadores, mas há esses outros pecadores. Há gente como os ninivitas. Há gente que são pecadores, mas eles são o tipo pior de pecador. Eles são dignos da ira de Deus, não da misericórdia. Eles são dignos porque eles são pecadores, mas eles não têm a mesma fé que eu. Eles não têm a mesma religião. Eles são pecadores e merecem a ira de Deus porque são diferentes de mim, são de uma cultura diferente, falam uma língua diferente. Eles são pecadores, mas eles votam naquele político que eu não gosto. Então para eles a ira. Para mim, que sou pecador, um pecador médio, tudo bem, Deus pode trazer sua misericórdia que eu aceito. Mas para aqueles aí, só a ira. Para aqueles que são meus inimigos, só a violência. E assim, o fato aqui, gente, é que Jonas está confrontando a nossa hipocrisia religiosa. Jonas está confrontando a nossa própria hipocrisia. Jonas está confrontando porque, gente, quem aqui não pensa essas coisas de vez em quando? Quem aqui que de vez em quando não vê um bandido barra pesada, um estuprador, um assassino se convertendo na cadeia ou se convertendo em algum lugar, e a primeira coisa que vem na sua mente é: duvido, um homem como ele, não acredito não. Ele esquartejou ali em pedaços, tinha que estar queimando no inferno. Não conseguia acreditar que Deus vai salvar um homem como esse não. Já não passou isso pela sua cabeça? Já não passou ideias assim? Ou quantas vezes a gente deixa de pregar para alguém porque a gente pensa: aquele ali, não vou nem gastar minha pregação com ele não. Aquele ali vive uma vida depravada demais, desviado demais, aquele ali não vai converter não. Vou pregar para ele para quê?
E aí você acredita que aquela pessoa não pode se converter, porque ela vive no mundo demais, é pecadora demais, ou você não gosta dela de jeito nenhum. Ou então, eu contei esses dias aqui o testemunho de uma blogueirinha, dessas blogueirinhas que era uma blogueirinha de moda, que se vestia de tudo que era jeito e tal, e que ela se converteu, e depois que ela se converteu, ela passou a se comportar, usar suas redes para poder pregar o evangelho, e as pessoas estavam ali pegando as fotos antigas dela e falando: olha, você vai falar de cristianismo agora? Olha essas roupas, olha onde você ia, olha as drogas que você usava, a cerveja que você bebia, tá vendo? E eu me pergunto, será que era só gente descrente que estava lá? No tribunal da internet, queimando aquela mulher, porque o passado dela não era bom? Quantas vezes a gente não é assim também, com irmãos que se convertem e a gente às vezes não acredita na mudança delas, a gente fica querendo jogar o passado delas à tona, porque, sim, eu sou pecador, minha teologia está certinha, somos todos pecadores, né? É depravação total. Eu sou pecador porque todo mundo é pecador mesmo, mas aquele tipo de pecador ali, glória a Deus, eu não sou. Aquela parábola do publicano, né? Obrigado, Senhor, porque não sou como esse publicano. O fato, meus irmãos, é que é assim. O nosso coração muitas vezes é como o coração de Jonas, cheio de hipocrisia, que está acostumado a limitar o poder de Deus, que acha que a mentalidade, a misericórdia, o amor de Deus só pode estar diante daqueles que são limpinhos, cheirosinhos, de gente que até tem pecado, mas que peca do jeito certo. Porque sim, às vezes a gente acha que tem pecados certos, pecados que podem ser cometidos e pecados que não podem. E o nosso coração às vezes não entende isso. A gente que peca, mas não de modo tão escandaloso assim. Aqueles que pensam assim: fulaninho ali só falta ser crente, né? Para aquele ali eu vou evangelizar. Percebe? Gente que fica muito satisfeita em ver a misericórdia de Deus na vida de quem a gente ama, né? A gente fica feliz demais quando um familiar se converte, quando alguém que a gente ama se converte. Mas e se fosse alguém que a gente odiasse? Certa vez eu li um texto de um pastor, né, falando: imagina o dia que o Lula se convertesse. Porque se tem uma pessoa que é muito odiada em alguns lugares, é o Lula, né? E aí imagina o dia que o Lula se convertesse. Seria nosso irmão em Cristo. Mas aí muitos estariam duvidando. É um texto muito legal, de um pastor que escreveu uma vez sobre isso, né? Imagina o dia em que o Lula se convertesse, né? Mas pode acontecer, meus irmãos. E se acontecesse, que muitos de nós talvez iriam falar está se convertendo só por causa da política, ou então está ali só de fachada, só para o mundo ver. Percebe? A gente tem essa mania de odiar profundamente as pessoas que nós odiamos, e de amar profundamente as pessoas que nós amamos, quando o Senhor nos manda amar aqueles que são os nossos inimigos. E aqui é o significado profundo disso. Amar os nossos inimigos é a gente se estender a mesma misericórdia que nos foi estendida. É a gente entender que a gente era inimigo de Deus. E se teve alguém que amou seus inimigos, foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus naquela cruz, que ali, ainda nós sendo pecadores, ainda nós somos inimigos de Deus, Ele estendeu uma oferta de paz, Ele estendeu uma oferta de amor, para que a gente agora pudesse ser abraçado por esse amor. Mas o fato é que o fundamento de Jonas, na sua fala, é ele achar que ele tem uma justiça própria nas mãos dele. Ele achar que ele pode se justificar diante de Deus. Ele achar que por ele ter nascido no povo certo, ter o jeitinho certo, a língua certa, tudo certo, então a misericórdia na vida dele é mais real. Ele fica irado quando Deus atinge com misericórdia as pessoas erradas, as pessoas que não merecem. E o que Deus está nos confrontando aqui nesse livro é: Deus não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a isso. Isso é tão profundo no coração de Jonas, gente, que o que Jonas vai dizer aqui é o seguinte: é um
é um entendimento tão confuso, né? Que ele diz assim, ó, ninguém merece a graça de Deus. A gente entende isso, ninguém merece a graça de Deus, mas parece que alguns merecem menos. E o ódio de Jonas para aquele povo era tão profundo, que Jonas prefere morrer. Ele diz, meu Deus, me mata logo. Jonas aqui está tão confuso espiritualmente que ele prefere morrer do que ver Deus sendo gracioso com gente que ele não gosta. Entende? Isso pode parecer estranho para a gente, mas gente, isso é realidade no mundo ainda. Tem povos que viveram guerras tão profundas, ainda hoje. Tem um autor, eu não vou nem citar o nome dele aqui porque eu não consigo falar, alguma coisa Wolf, que ele é um autor ali da Bósnia, né, mas daquela região do leste europeu, e ali é um lugar, gente, tão confuso, com guerras tão intrincadas, que povos se odeiam há tanto tempo e nem sabem mais porquê. E ele escreveu um livro chamado Exclusão e Abraços, porque ele acredita que somente o Evangelho pode, de fato, unir de novo aqueles povos, porque ali é um lugar tão odioso, é um lugar onde, se tiver uma igreja ali, um povo se reunir em uma igreja, pode ter uma igreja do lado, que é do outro povo, mas eles não entram. Entende? Eles vão na igreja deles, porque é isso que é o ódio tão profundo. E aí Jonas, então, ele entende que ele não é o dono da graça, ele não merece mais do que ninguém essa graça. O que Jonas precisa entender, e que ele precisa aprender, é que ele não merece a misericórdia de Deus, e por isso é misericórdia. E é por isso que a misericórdia de Deus é tão grande, porque, gente, e aqui a gente vai entrando no próximo ponto, que é a paciência de Deus. Porque pensa, gente, Jonas é um cara que já deu problema demais para Deus, né? E aí, nós como leitores, a gente estava assim, nossa Jonas, de novo esse papo de não querer, de novo esse papo de excluir as pessoas, você foge, aí tem uma baleia, te busca, aí depois você faz mal feito, e agora você deu certo trabalho, o povo se converteu, e agora você está aí de novo nisso. Ah, se eu fosse Deus, a gente adora falar isso, né? Ah, se eu fosse Deus. Mas se eu fosse Deus, eu falava, Jonas, torna no inferno agora, de novo. Acabou minha paciência com você. Se eu fosse Deus, eu falava, acabou com isso, Jonas. Você não aprendeu a lição. Eu estou tentando ensinar essa lição já tem um tempão e você não aprendeu ainda. É sério isso? Mas a fato é que, e agora que Deus acusa o próprio Deus, Jonas acusa o próprio Deus de ser bondoso demais, compassivo demais, misericordioso demais. Era onde ele fala assim, agora você está me questionando, Jonas. Vai um inferninho aí para você ficar feliz. Abriu o topogão para você. Percebe, gente? Mas a misericórdia de Deus é tão grande. A misericórdia é tão grande que Deus é paciente. Eu sempre falo, né, que o tardio em irar-se que Jonas fala, no original do hebraico, é nariz longo, né? Por quê? Porque a pessoa que tem nariz longo, ela estoura de raiva, né? Mas Deus não é estouradinho. Deus aí tem o nariz longo, a ira dele demora a se manifestar. E o fato é que a misericórdia de Deus está sempre pronta. E Deus podendo torrar Jonas no inferno, podendo queimar ele, podendo ser violento com ele. Porque perceba, gente, Deus foi violento com Jonas. A misericórdia de Deus nisso, ao trazer uma tempestade, era uma misericórdia violenta. E às vezes Deus vai ser assim com a gente. Às vezes Deus quer nos acordar e vai trazer uma tempestade violenta em alto mar, para a gente ser chacoalhado pelas circunstâncias. Mas às vezes Deus vai agir com a sua misericórdia paciente. Deus simplesmente chega para Jonas e diz, Jonas, é razoável? É quase que condescendente. A impressão aqui é que Jonas é um menino birrado. Sabe, aquele menino que faz bagunça e que fica para lá e para cá, e que você está lá no supermercado querendo comprar, ele quer comprar um chocolate, você fala, não vai comprar um chocolate, e a criança começa a chorar, berrar, e aí Deus estivesse se abaixando para a vida e fala assim, Jonas, é razoável isso? É razoável isso? É como se Deus falasse, Jonas, menos um pouquinho, vamos ser mais sensato. É como se Deus tivesse, te ofende tanto assim, eu sei quem eu sou, eu ser misericordioso, porque se for para não ser misericordioso, eu começo com você.
Percebe? Se for para mim ser só justiça e ira, eu começo com você. Mas é razoável isso, Jonas? Então Deus, ele faz aqui um esquema para Jonas aprender. Os judeus, ele faz aqui uma escala de aprendizado para Jonas. Jonas sai da cidade e ele vai para o leste. E a ideia aqui é mais ou menos como se Jonas tivesse achado um lugarzinho especial. Tipo assim, vai que esse povo aí desiste de se arrepender. E Deus vai lá e queima eles. Então, vou aqui sentar para ficar acompanhando essa história, para ver se Deus dá uma torradinha neles. Porque se Deus for dar uma torradinha neles, eu quero estar aqui assistindo de camarote. Essa que é a ideia mais ou menos que o texto dá para a gente. Como Jonas ainda querendo ver a desgraça daquele povo, em vez de talvez querer correr para eles e ensinar mais a respeito da graça, da misericórdia de Deus. Então Deus decide dar essa lição para Jonas, que é meio cabecinha dura. E aquele lugar é um lugar meio quente, é um lugar, uma região meio desértica, um lugar quente. E Jonas está ali, faz um abrigo temporário, e aí Deus faz nascer uma planta. E essa planta é uma planta meio milagrosa, né? Cresce de uma vez só. E essa planta, ela cresce e tampa ali a careca, talvez careca, né? Não sei, de Jonas, né? Para ele não ficar naquele sol escaldante. E para Deus dar um conforto. Deus diz literalmente isso, que é para Deus dar um conforto para Jonas. E Deus está dando ali um presente, uma bênção para Jonas, algo do qual ele pode desfrutar. Só que a alegria de Jonas dura pouco, porque no dia seguinte Deus manda um verme, e aquele verme come a planta. E quando Jonas acorda, aquela alegria dele tinha acabado. Por quê? Porque morreu. E aí o texto diz que Jonas é acordado por um ventinho quente. Imagina esse calor de Abaeté que tem de vez em quando. Agora imagine um vento com esse calor soprando no você, queimando sua cabeça, queimando a careca do Jonas. O que acontece? Jonas acorda e fica triste. Aí Jonas dá mais uma explosãozinha de raiva. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Porque ele perdeu a bênção dele. Perceba, gente, o quanto que Jonas também é um tanto quanto a gente. Porque para a gente, às vezes, o que é a misericórdia de Deus? A gente, às vezes, enxerga a misericórdia de Deus como uma bênção. A gente enxerga a misericórdia de uma bênção. E não vê que a misericórdia de Deus é muito além. Porque a gente quer o quê? A gente quer bênção. A gente não vive atrás de bênçãos aí, e a gente começa a achar que Deus é bondoso, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, quando Ele nos abençoa. E aí naquele sol escaldante, Jonas recebe aquele agrado de Deus, e aqui é o único momento do livro todo que fala que Jonas está feliz. E um contraste grande, né, gente? Porque quando o povo se arrepende, quando Deus faz um milagre no coração do povo, Jonas está com raiva e aborrecido. Mas quando Deus simplesmente faz uma planta nascer para tampar o sol da cabeça dele, ele fica feliz. Percebe como é que Deus está tentando mostrar para Jonas que os sentimentos dele estão errados? Porque Jonas, ele fica feliz com a bênção. E é engraçado que isso é logo depois de Jonas dizer que culpar Deus por ele ser misericordioso demais, bondoso demais. E o fato aqui, meus irmãos, o fato aqui é que Jonas não está feliz por causa do abençoador, mas está feliz por causa da bênção. Jonas está feliz por causa da bênção. Jonas não se alegra no Senhor, mas se alegra nas bênçãos que o Senhor dá. Ele não se alegra na misericórdia de Deus que o salvou, mas se alegra na misericórdia, se alegra simplesmente numa bênção, num conforto temporário, em algo que Deus deu simplesmente para poder aliviar ali uma necessidade temporária. Jonas se alegra quando é abençoado, mas se ira quando outros são abençoados, quando seus inimigos são abençoados. Jonas se entristece quando deixa de receber essa bênção que ele não merecia. Ele se entristece porque ele está concentrado demais nele mesmo. O fato é que Jonas está aqui mostrando o autocentramento de Jonas. Jonas, ele fica triste, aborrecido, ele quer morrer por causa da planta. Ele diz que essa ira dele por causa da planta é razoável até a morte, por causa de uma planta, simplesmente porque o coração dele é voltado demais nele mesmo.
para mim é melhor morrer do que viver. Porque Jonas, ele fica tão assim com a bênção, tão maravilhado com a bênção, que quando ele perde a bênção, ele quer morrer. E quantas pessoas que a gente não vê isso, gente? Hoje mais cedo eu estava vendo um vídeo na internet de uma cozinheira famosa, e aí ela estava falando de estrela Michelin, essas estrelas que os restaurantes têm, né? Ela contou a história de um chefe de cozinha, ela não citou nomes, então eu também não sei quem é, mas de um chefe de cozinha que tinha 3 estrelas Michelin. Aí o restaurante dele caiu para 2, e ele se matou por causa disso. Por quê? Porque o coração dele estava naquele status, sabe? Quantas pessoas que não ficam em crise, ficam chocadas simplesmente porque perde algo que queria, mas que não era tão essencial assim para a vida delas. Gente que está aí pedindo há tanto tempo para o Senhor uma bênção, e aí tem, só que quando Deus tira, ou então quando Deus dá ali para essa pessoa, perde a fé. Sabe que Jonas é meio como a gente também, que é muito autocentrado, preocupado demais. O coração de Jonas está afastado da misericórdia do Senhor, está afastado de Deus, simplesmente porque ele está mais preocupado com ele ser abençoado. Ele está mais preocupado em ter uma sombra do que em ver pecadores se arrependendo. E isso é chocante, meus irmãos, porque esse é o dilema que faz com que a nossa vida seja tão parecida com a de Jonas, que a gente às vezes nem percebe. Porque a gente vive também vidas tão autocentradas, tão voltadas para as nossas próprias conquistas. Às vezes a única coisa que você quer é a segurança da sua família, o conforto da sua família, é ter o último carro do ano. Às vezes a última coisa que você quer, a última coisa que você se preocupa é em ter as bênçãos financeiras. E aí, você passa a ter um relacionamento com Deus, que você começa a vir aqui na igreja. Aí você vem domingo após domingo ouvindo falar de Jesus, mas você vem atrás de uma bênção. Você vem atrás de um conforto. Você vem porque você não está buscando um abençoador, mas você vem porque você está buscando a bênção de Deus. E às vezes você está vindo aqui domingo após domingo porque você quer isso, porque você quer saúde, porque você quer paz na sua família, porque você quer prosperidade, e seu coração está centrado nisso. Seu coração está simplesmente preocupado com isso. Os únicos problemas que te afetam são os problemas da sua vida. A única coisa que você se preocupa é em vir a Deus e clamar para que Deus te abençoe, para que Deus não deixe você perder seu emprego, para que Deus faça com que você possa continuar sendo sustentado. E essas coisas são boas, não estou falando que a gente não pode pedir essas coisas, viu, meus irmãos? Mas você vem aqui na igreja só por causa disso, e você ouve de um Cristo que pode te salvar, e você diz que confessa esse Cristo. Você diz isso, você ouve falar de uma misericórdia sem fim, de um amor que é maravilhoso. Mas aqueles que Deus quer alcançar, que estão ao seu redor, aqueles que estão na cidade, os ninivitas de Abaeté, você não se importa com eles. Você está vindo aqui muitas vezes, e a gente vem, e a gente quer celebrar esse amor de Deus, as bênçãos do Senhor, e pedir que Deus nos abençoe. Mas a gente pouco se importa com os que estão morrendo e aqueles que estão perecendo no inferno. Você está muito preocupado que Deus te abençoe, mas talvez esteja pouco preocupado de ser uma bênção na vida das pessoas. Você está muito preocupado que Deus te mime, que Deus te dê a sua sombrinha para você descansar. Se tiver uma água de coco, melhor ainda. Mas você está pouco preocupado em talvez ser essa sombra na vida de alguém, em trazer esse evangelho para a vida de alguém, para o coração de alguém. E isso é algo que deveria nos incomodar, isso é algo que deveria nos fazer chorar. E é aqui que então a gente entende esse final aberto de Jonas, porque Deus, pela terceira vez, pergunta. Perceba que Deus ele vai fazendo uma gradação. É razoável essa sua ira? É razoável essa sua ira? E a terceira ele faz uma perguntona que termina: você tem compaixão dessa planta que não te custou nada? Você não fez crescer? Numa noite ela nasceu, na outra ela morreu. Você não tem compaixão disso, mas você não tem compaixão de 120 mil pessoas que moram nessa cidade, que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda, que não têm um conhecimento do Senhor. Você consegue ficar triste quando Deus te tira um mimo,
quando você perde uma alegria temporária, você consegue ficar com raivinha de Deus? Quando Deus te tira alguma coisa, mas não consegue se compadecer de gente que precisa de ouvir o Evangelho, de gente que precisa ser salva, de gente que precisa ser atingida por uma misericórdia. E aqui então é como se Deus estivesse perguntando para Jonas, se o coração dele está realmente no ponto certo, é realmente razoável viver desse jeito? É realmente razoável a gente viver a nossa vida desse jeito, sem se importar com o mundo, sem se importar com os outros? É razoável a gente viver a nossa vida desse jeito? E perceba que é nessa pergunta que a gente encontra a misericórdia de Deus. É nessa pergunta que essa misericórdia de Deus se mostra alguma coisa que não tem fim, que não para. Porque a cada pergunta que Deus faz, é como se Deus estivesse dizendo: Jonas, vem para mim. Jonas, volte. Jonas, alinhe o seu coração. Jonas, eu estou aqui diante de você. Jonas, acorda. Jonas, essa mesma misericórdia que alcançou aquele povo está aqui aberta. A misericórdia do Senhor parece não ter fim, porque mesmo que Jonas erre mais uma vez, mesmo que Jonas falhe mais uma vez, mesmo que Jonas erre mais uma vez, Deus ainda luta por Jonas. Deus ainda está dizendo: está aqui, se arrependa. Deus ainda dá mais uma chance de arrependimento. Percebe, gente? A graça e a misericórdia de Deus não falha. A misericórdia de Deus não tem fim. Parece que não importa quantas vezes Jonas erre, parece que Deus sempre vai trazer aqui a misericórdia, um convite para a graça. Deus sempre vai trazer: volte para mim, porque Deus é insistente, Deus é paciente no seu amor, Deus é paciente na sua misericórdia. Deus nos vê levando esse cristianismo nosso hipócrita, esse cristianismo nosso muitas vezes superficial demais, raso demais. Deus vê a gente pecando e não se importando de se arrepender direito. Deus vê os nossos pecados cotidianos, Deus vê os nossos profundos do nosso coração, e mais uma vez Ele pergunta: volte, é razoável? Porque a misericórdia de Deus parece não acabar, e Deus pergunta de novo, e se abre de novo, e pergunta de novo: vem, deixa disso. Esse final me lembra muito um outro final em aberto da palavra de Deus, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, em que o irmão mais velho não gostou, assim como Jonas, de ver o seu irmão mais novo arrependido voltar para casa. E a lição de Jonas é a mesma lição da história do filho pródigo, porque a história também termina em aberto, como se o pai daquela história chegasse para o irmão mais velho e falasse: meu filho, abandone essa bobeira que você está, ficar com raiva do seu irmão que se converteu, está rolando uma festa aqui, você vai ficar de fora? Entra para a minha festa, entre para o meu amor. E o convite que Deus faz para Jonas é o mesmo convite: Jonas, para de ficar emburrado, pare de ficar insatisfeito no seu coração, preocupado demais com você mesmo. Pare com isso e vem entrar para a minha festa. Se os ninivitas se converteram, se teve gente que você odeia, que se converteu, ótimo. Agora vocês não se odeiam mais, porque agora vocês são um em Cristo, vocês são uma só família. Percebe? Deus está apelando aqui para nós abandonarmos nosso senso de justiça. Deus está nos chamando para abandonar o nosso próprio conforto. A nossa vida é centrada demais em nós mesmos, preocupada demais com a próxima série que eu vou ver, preocupada demais com várias dessas coisas. Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Deus está te chamando para viver uma vida dedicada à obra dEle. Deus está dizendo: olha, você está preocupado demais com essas pequenas bênçãos que eu te dou, mas eu estou chamando para uma obra maior. Eu estou te chamando para ser pescador de homens. Eu estou te chamando para ser um agente da minha misericórdia. Eu estou te chamando para poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. E a pergunta é: você vai encarar isso? Você vai encarar essa obra do Senhor?
E o final é aberto por causa disso. Porque não é Jonas que precisa ser confrontado. A gente não sabe se Jonas se quebrantou com essa pergunta de Deus. A gente não sabe se Jonas se quebrantou com essa misericórdia que não tem fim, estando aberta de novo diante dele. Mas é para a gente dormir com esse barulho. É para mim e para você terminarmos esse livro hoje pensando: se eu fosse Jonas, o que eu faria? Eu sou Jonas. Eu sou esse que precisa da misericórdia de Deus. Eu sou esse que precisa, talvez, mais do abençoador do que da bênção que eu quero. O que você vai fazer? Isso é com você. Vamos orar? Ore aí com o Senhor, fale com Ele. Se arrependa se você acha que precisa se arrepender, quebrante-se diante dele.